Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai resgatar aí um dos nossos grandes e polêmicos dramaturgos e escritores. Estou falando de Nelson Rodrigues. Por quê? Porque a sua peça, O Beijo no Asfalto, completa, nesse ano de 2021, 60 anos. Essa peça, não sei se vocês sabem, mas ela foi escrita a partir de, digamos assim, uma pressão que a Fernanda Montenegro fez no Nelson Rodrigues para que ele escrevesse uma peça para o grupo teatral dela, tá? Ela já foi adaptada para a televisão e para o cinema, né? Inclusive uma bem recente agora, 2018, escrita e dirigida pelo Murilo Benício, e também saiu uma adaptação para histórias em quadrinhos em 2007. E é desse quadrinho que nós vamos falar hoje. Beijo no Asfalto, uma adaptação roteirizada pelo Arnaldo Branco, conhecido aí pelo Capitão Presença, não é? E o Gabriel Góes, que compunha aí a Beleléu. Essa edição aqui saiu pela Nova Fronteira em 2007, ano em que Nelson Rodrigues foi homenageado lá na Flip, certo? E é o seguinte, o Arnaldo Branco praticamente utiliza quase todo o texto da peça. E o mais interessante do enredo dessa peça, né, e dessa adaptação aqui para quadrinhos, é que ele, apesar de estar completando 60 anos, é extremamente atual, porque ainda vai falar aí sobre preconceitos da sociedade e corrupção na polícia, certo? Qual é o mote disso aqui, tá? Um cara é atropelado e o Arandi, um homem extremamente bondoso, se aproxima dele. O rapaz que está lá estendido no chão, prestes a ir daqui para melhor, lhe pede um beijo. E o Arandi vai e lhe beija a boca. Todos que estavam ao redor ficam assim surpresos, né? Porque, olha, início da década de 60, né, um homem beijando o outro homem na boca publicamente era realmente bastante chocante. E aí, o que é que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, o jornalista Amado Ribeiro, que era do jornal A Última Hora, ele resolve aproveitar essa, digamos assim, situação inusitada para, além de vender muito jornal, tentar, digamos assim, resgatar a honra do delegado Cunha. E aí ele propõe a Cunha uma parceria criminosa, digamos assim, né? Porque se no jornal ele vai inventar uma baita de uma fake news, tá certo? Ele começa a dizer que Arandi e o morto eram amantes, que já fazia mais de ano, e depois ele ainda levanta a hipótese de que o morto ele não foi atropelado de uma forma, digamos assim, inocente, mas Arandi teria jogado ele do bonde, certo? Ou seja, além dele levantar o falso de que Arandi e o morto eram amantes, ele ainda vai dizer que Arandi é o assassino, né? É o assassino desse seu amante, homem que Arandi nunca tinha visto na vida. Então, a partir desse beijo no asfalto, tá? Desse beijo entre dois homens em via pública, a história vai acontecer. E esse jornalista extremamente nojentinho, né? E sensacionalista, amoral, tá? Ele vai fazer de tudo para que as pessoas
comprem a sua história, né? A história, a verdade que ele inventou. E ele vai maquinando, vai ser o plano. Ele conversa com a viúva do morto, depois ele vai conversar com Selminha, que era a esposa de Arandi, tá? E ele vai criando situações que deixam dúvidas nas cabeças dessas mulheres, né? E aí ele vai apertando até que essas dúvidas que elas passam a ter a partir de minhocas que ele plantou na cabecinha delas, elas realmente se transformem em verdades, certo? E a vida do pobre do Arandi é completamente destruída. Primeiro, ele vai ser despedido, né, do trabalho, porque os colegas ficam zoando ele o tempo todo, e não é tão legal para, né, para uma empresa ter, digamos assim, um pederasta, né, que era o termo que se usava à época, e, além do mais, um assassino. E Aprígio, o pai de Selminha, né, a esposa de Arandi, ele também fica extremamente desconfortável com a situação. E aí vem toda aquela habilidade que Nelson Rodrigues tinha, né, de ir fazendo com que a gente tenha uma certa dúvida do caráter, da moral de alguns personagens, né? Então, o Aprígio aqui, ele passa aí uma ideia errônea que vai ser, digamos assim, influenciada para a gente, né, por Dália, que é a filha mais nova, né, a irmã de Selminha, que mora com ela. E tanto Dália quanto Selminha começam a achar que o pai delas, digamos assim, nutre um amor um tanto quanto especial por Selminha, né? E tudo vai se construindo em volta disso, em volta da fake news que o Amado cria, né, no jornal, e está vendendo assim jornal a rodo. O delegado querendo limpar sua barra porque ele havia agredido uma mulher, né, e estava aí com uma moral lá embaixo, mas um caso desse extremamente popular iria trazer, digamos assim, o seu prestígio de volta. E como tudo aqui vai se desenrolando até um final extremamente surpresa e inesperado, é muito, muito bacana. E aí, ó, vou aqui mostrar um pouquinho da arte do Gabriel, né? Antes de cada capítulo, eles trazem tipo um enxerto do jornal, tá? E a história, ela segue sempre assim, ó, com esse layout aqui num grid de 9 quadros por página, né? E às vezes ou 2 ou 3 desses quadros se transformam em um, como vocês estão vendo aqui. Isso, a princípio, é legal, só que ao longo do álbum todo, meio que cansa um pouquinho o leitor. E é como se ele desse o mesmo ritmo, né, para a história toda, certo? O traço do Gabriel é um traço bem convidativo, e o acerto em deixar o preto e branco chapadão também foi muito bacana, né, para a história. Mas essa questão de manter o mesmo layout de páginas com os grids se repetindo cansa um pouquinho a gente, mas nada que, digamos assim, tire o prazer do leitor em ver essa adaptação aqui de O Beijo no Asfalto. A dupla também chegou a fazer uma outra adaptação de uma outra peça do Nelson Rodrigues, né? Vestido de Noiva, que saiu em 2013.
2013, certo? Também pela Nova Fronteira, que é a editora aí que tem os direitos das obras do Nelson Rodrigues. Então é isso, pessoal. Uma adaptação de uma peça de Nelson Rodrigues, né, que está completando 60 anos e continua extremamente atual, né? Falando de fake news e de como alguns jornalistas se utilizam de uma situação, digamos assim, até mesmo banal ou um gesto extremamente bonito, né, de alguém que dá um beijo em uma pessoa que está ali moribunda, né, que acabou de ser atropelada, e é o último desejo, né, o rapaz apenas pediu um beijo, né, e aí o Arandi atende a esse pedido e tem sua vida completamente achincalhada. Fica essa dica aí de Nelson Rodrigues também nos quadrinhos, porque para quem não sabe, ele foi tradutor de muitos quadrinhos da Ebal, certo? Então, se ligue aí que Nelson Rodrigues também estava bem próximo dos quadrinhos, viu? E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima!